Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no nosso canal. Na aula de hoje eu vou trazer para vocês esse centro de mesa. Tem esses desenhos aqui no gráfico, tá? Que é o ponto abacaxi que a gente fala. Meu centro de mesa ele ficou medindo aqui 64 centímetros de diâmetro. Sempre lembro vocês também que essa medida pode ter alterações, dependendo aí da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando também, tá? Aqui para tecer a minha peça eu usei agulha de crochê 3,5 mm. Vamos precisar de uma tesoura para os arremates. E o fio que eu utilizei é esse aqui da B&B, é fio 6, é barbante. Esse novelo grandão aqui contém 1 kg e nós vamos precisar apenas de 350 gramas. Essa cor que eu usei aqui é a cor 4, é o verde abacate, tá joia? Para você adquirir esse fio, todos os contatos estão na descrição do vídeo. Pode ser feito também no fio 4, quem preferir, tá? Vai dar uma pequena diferença aí na medida. E vocês vão ver também no decorrer da aula que eu teci também outra peça na cor cru. Olha que lindo que fica na cor cru, gente. Então, vocês vão ver aí alguns trechinhos da aula eu fazendo no cru e também no verde aqui, tá? Então, fica a seu critério, ele fica lindo em várias cores. Eu espero de coração que vocês gostem de acompanhar mais essa aula aqui. Se você fizer, eu vou pedir para você me marcar nas redes sociais, Instagram, Facebook, para que eu possa ver, elogiar e compartilhar seus belíssimos trabalhos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vou pedir para você se inscrever aqui embaixo, para que você não perca nenhum conteúdo, porque toda semana tem uma aula nova aqui para vocês. Bom, pessoal, vou iniciar então aqui o meu trabalho, meu centro de mesa com o círculo mágico, tá? Mas você que tem dificuldade, eu vou deixar passando imagens aqui agora para vocês. Estar iniciando com 9 correntinhas, fechar o círculo com um ponto baixíssimo e subir as 3 correntes que equivalem a um ponto alto e trabalhar mais 23 pontos dentro do círculo. Ou seja, ficando com um total de 24 pontos aí dentro do seu círculo, tá? Para você que tem dificuldade em estar iniciando com o círculo mágico. Então, dá super certo também. A circunferência fica na mesma medida para quem vai iniciar com o círculo mágico ou com as 9 correntinhas, tá joia? Para facilitar aí para você que tem dificuldade com o círculo mágico. Então, eu quis deixar a explicação aí para você iniciar com 9 correntinhas. Bom, então vamos lá. Eu vou iniciar com o círculo mágico, então, e o círculo mágico deixa assim uma sobrinha, uma pequena sobrinha. Vou envolver em 2 dedos. O fio que vem do novelo, olha, eu deixo pra cima e travo com o dedo anelar. Busco o fio que vem do novelo com a agulha, vou girando para criar essa laçadinha, pego o fio e passo por dentro dessa laçadinha, travei. Aqui eu já tenho uma correntinha, soltei o círculo, vou subir mais 2 correntes aqui, olha, 1, 2, totalizando 3, altura de um ponto alto, tá joia? Assim como você iniciou com 9 correntinhas e fechou o círculo, já sobe as 3 correntes que faz a vez de um ponto, dessa forma aqui. Meu primeiro ponto. Então, eu volto no círculo, o segundo ponto, aqui o terceiro, e sigo assim até completar os 24 pontos. A única diferença é que aqui é com o círculo mágico, e a explicação que eu deixei logo no início, para você que tem dificuldade, pode iniciar com 9 correntes, que vai ter aí o mesmo resultado, tá joia? Aqui no caso, eu já tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vou completar os 24 e já retorno com vocês. Bom, aqui já estou com um total de 22 pontos, aqui 23 e aqui 24, meu 24º ponto. Dou aquela alongada para não escapar, vou puxar aqui aquela sobrinha que eu deixei até que os pontos se encontrem. Fica essa aberturinha aqui, da mesma forma, a mesma circunferência. Retomo aqui o trabalho e finalizo com baixíssimo aqui no pezinho da terceira correntinha, ponto baixíssimo, que foi lá nosso primeiro pontinho alto. Primeira carreira finalizada, nossa próxima carreira agora eu vou subir 3 correntes já daqui, 2 e 3, altura de um ponto alto, e fazer uma corrente de intervalo, então um total de 4 correntes iniciais. Venho no próximo ponto, nenhum vai ser pulado, e faço um ponto alto. Uma corrente e no próximo ponto, um ponto alto. E seguimos assim por toda a volta, todos com uma corrente de intervalo entre um e outro, e no próximo ponto alto. Vamos permanecer com os 24 pontos, porém agora todos com uma corrente de intervalo entre um e outro, tá joia? Vou adiantar então a minha carreira, já retorno mais uma vez aqui juntinho com vocês. Bom, finalizando aqui a nossa segunda carreira então, meu 24º ponto alto aqui, uma correntinha de intervalo e vou finalizar, gente, olha, no pezinho da terceira correntinha, tá? Nós subimos
4 iniciais. 3 faz a vez de um ponto e uma de intervalo. Então, eu venho 1, 2, 3. No pezinho da terceira, olha, deixo uma de intervalo, ponto baixíssimo. Segunda carreira finalizada, 24 pontos, todos com uma correntinha de intervalo cada. Agora, nossa terceira carreira, daqui mesmo onde finalizamos, eu vou subir 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Faço bem justinha. Nós vamos pular esse intervalo de correntinha à frente e um ponto alto. Então, eu venho nesse próximo intervalo, olha só, eu estou sobre esse ponto primeiro, eu vou pular esse cordão de correntinha, esse segundo ponto alto e vou vir nesse espaço de correntinha do lado. E vou prender com um pontinho baixo. Faço novamente 4 correntes, 3 e 4. Agora, eu vou pular esse espaço e vou prender com ponto baixo no próximo ponto. Então, ou seja, agora eu estou aqui, ó, no intervalo com ponto baixo. Eu vou pular um ponto, o espaço de correntinha e vou prender aqui, ó, no próximo ponto alto com um pontinho baixo. 4 correntes novamente. É só alça de 4 correntes agora, tá? E agora eu repito como eu fiz aqui. Eu estou sobre esse ponto, eu pulo o intervalo, o ponto alto e venho no próximo intervalo. Ponto baixo. E seguimos assim. Se aqui eu prendi no intervalo, agora eu vou fazer 4 correntes, vou pular o ponto alto, o intervalo à frente e prender sobre o ponto alto. A gente vai intercalando. Uma hora você prende no intervalo e na outra você prende no ponto alto. Se aqui eu prendi no ponto alto, agora eu vou prender no intervalo. Olha, 4 correntes. Vou pular o intervalo à frente, o ponto alto e venho no intervalinho à frente, ponto baixo. E sigo assim, intercalando dessa forma por toda a volta. Finalizando aqui, então, a nossa terceira carreira, eu tenho aqui minha alça anterior, a penúltima, onde eu prendi com um ponto baixo no ponto alto, pulei o intervalo, um ponto alto e prendi aqui no espaço de correntinha com ponto baixo. Fiz as 4 correntes, que é a minha última alça, vou pular um ponto alto, o espaço de correntinha e deveria prender aqui, olha, nesse pontinho alto, que é o primeiro, lá da nossa carreira anterior, tá? Então, eu venho nesse mesmo ponto, olha, e faço um baixíssimo. E nós ficamos aqui no total de 16 alças de 4 correntes, tá joia? Dessa forma e seguindo a repetição que eu passei certinho aí pra vocês, tá joia? 16 alças de 4 correntes. Bom, vamos iniciar então nossa próxima carreira. As carreiras estão sendo numeradas aqui no cantinho para que vocês não se percam, tá? Finalizei com baixíssimo aqui sobre o ponto alto e aqui à frente eu tenho a minha primeira alça de 4 correntes. Eu venho aqui, ó, dentro da alça, com a agulha, busco o fio e faço um baixíssimo. Então, eu estou aqui na alça, vou subir 3 correntes, altura do meu primeiro ponto alto. E nessa mesma alça, eu trabalho mais 2 pontos. 1 e 2. Ficando aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. Essa será a nossa repetição, então, por toda a volta. Se eu tenho 16 alças, eu terei 16 blocos de 3 pontos altos. Entre um e outro, uma corrente de intervalo. Vem na próxima alça, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Meu segundo bloco, uma corrente, vem na próxima alça, 3 pontos altos. Uma corrente, vou na próxima alça, bloco de 3 pontos, por toda a volta. Finalizando aqui minha carreira, 3 pontos altos, uma corrente, é meu último bloco. Vou finalizar com baixíssimo no pezinho da terceira correntinha, olha, lá do primeiro bloquinho, tá? Onde nós iniciamos. 16 blocos de 3 pontos altos. Próxima carreira, gente, daqui nós vamos subir 3 correntes, altura do primeiro ponto. No mesmo ponto, eu volto e faço mais um ponto alto, ou seja, 2 pontos sobre o mesmo ponto. No próximo, apenas um. E no próximo, apenas um. Nosso bloco passa agora a ter 4 pontos. Detalhe, nesse primeiro bloco eu fiz 2 pontos aqui sobre o primeiro. Já nesse segundo eu vou fazer 2 pontos sobre o último. Então, entre um e outro eu mantenho uma corrente, venho no próximo um ponto alto. No próximo ponto, um ponto. E sobre o último ponto desse bloco, 2 pontos altos sobre ele. 1 e 2, no mesmo ponto. Eu quero que vocês gravem e memorizem essa diferença. Nesse primeiro bloco, eu fiz 2 pontos sobre o primeiro ponto, vou marcar,
Se você tiver marcador, marque também. Se não tiver, pode colocar um fiozinho de outra cor, só para vocês não se perder. No segundo bloco, eu já fiz 2 pontos sobre o último ponto do bloco. Entre um bloco e outro, uma correntinha. Agora, nós vamos repetir essa sequência. Nesse primeiro bloco agora que eu vou fazer novamente, eu faço os 2 juntos sobre o primeiro. Então, eu venho no primeiro, 2 pontos altos sobre ele. 1 e 2 no mesmo ponto. E nos demais, ponto sobre ponto. 4 pontos no meu bloco. Uma corrente, já nesse próximo eu faço os 2 juntos sobre o último. Então, aqui, ponto sobre ponto. No próximo também. E sobre o último ponto do meu bloco, 2 pontos altos. Uma corrente e segue repetindo. Eu marquei para que vocês memorizem essa sequência. Fiz uma corrente, eu vou repetir novamente. No primeiro bloco, 2 pontos altos juntos sobre o primeiro. Nos demais, ponto sobre ponto. 4 pontos no meu bloco. Uma corrente, já aqui no próximo, os 2 juntos fica sobre o último. E aqui sobre o último, 2 pontos altos sobre ele. Devemos seguir essa sequência, então, até o final, tá? Vou adiantar e já retorno com vocês. Finalizando aqui, então, meus 2 últimos blocos, olha, seguindo a mesma sequência que eu passei pra vocês. Aqui no primeiro bloco, 2 juntos sobre o primeiro ponto. Nos demais, ponto sobre ponto. Uma corrente de intervalo e aqui no próximo, os 2 juntos fica sobre o último ponto do meu bloco. Nos primeiros, ponto sobre ponto e no último, 2 juntos. Finalizei, então, meu último bloco da carreira, uma correntinha e ponto baixíssimo aqui no pezinho da terceira corrente, lá onde nós iniciamos o nosso primeiro bloco. E a nossa peça está dessa forma aqui. Nossa próxima carreira agora é bem fácil, daqui onde finalizamos, eu já subo também 3 correntes, à altura do meu primeiro ponto, e vamos manter 4 pontos em cada bloco, olha, trabalhando ponto sobre ponto. Aqui o segundo, no próximo o terceiro, aqui no próximo o quarto. Ponto sobre ponto. Uma corrente eu mantenho ainda entre um bloco e outro, passo para o próximo, ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. Aqui o terceiro e aqui o quarto. Aqui no caso pode já tirar os marcadores, tá? Eu coloquei só para que vocês, para orientar vocês a respeito desse aumento, tá joia? E agora, por toda a volta dessa carreira, é somente repetição. Uma corrente entre um bloco e outro e ponto sobre ponto, mantendo 4 pontos em cada bloco. Aqui o terceiro e o quarto. Uma corrente e repete nos demais. Finalizando aqui meu último bloco, uma corrente de intervalo e finalizando aqui no pezinho da terceira correntinha novamente, lá onde nós iniciamos a nossa carreira, nosso primeiro bloco, certo? Nossa próxima carreira, vou subir novamente 3 correntes, à altura do meu primeiro ponto, vou manter os 4 pontos ainda do bloco, ou seja, ponto sobre ponto. Aqui já é o terceiro e aqui o quarto. Agora eu vou aumentar para 2 correntinhas, porém bem justinha. Vou para o próximo bloco e mantenho também 4 pontos, ou seja, ponto sobre ponto. O terceiro e o quarto. Lembra daquela marcação que eu tinha colocado aqui nesse primeiros blocos, aqui no primeiro bloco e aqui no segundo? Os 2 primeiros de aumento aqui e os 2 primeiros de aumento aqui. Então, agora a diferença é aqui, tá? A gente manteve 4 pontos em cada um desses blocos, aumentei aqui o intervalo de correntinha para 2, fiz bem justinho, e aqui agora, olha, uma corrente e no intervalo, um ponto V, que é um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo intervalo. É o que muda nessa carreira. Uma corrente e vamos repetir novamente. Ponto sobre ponto, no bloco de 4 pontos, 1, 2, 3 e 4. Intervalo de correntinhas
eu aumentei para 2, bem justinho, mas quem preferir pode manter 1. Venho para o próximo bloco, 4 pontos. Ponto sobre ponto. Aqui já é o terceiro e aqui o quarto. Fiz os 2 blocos, agora eu faço o ponto V, que é uma corrente, no intervalo, um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo intervalo. Uma corrente e repito tudo novamente, por toda a volta, essa sequência agora. Por 2 blocos, assim como fizemos por 2 vezes, 4 pontos, ponto sobre ponto, 2 correntes e ponto sobre ponto, por 2 blocos. Aí, no próximo intervalo, a gente faz o ponto V, assim como eu fiz por 2 vezes aqui com vocês, é só repetir o mesmo procedimento, então, por toda a volta. Finalizando aqui meu último bloco, 4 pontos, uma corrente, e aqui nesse último espaço, gente, olha, eu vou fazer meu último ponto V, que é um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo espaço. Para finalizar minha carreira, uma corrente e venho aqui na terceira correntinha, lá onde iniciamos o primeiro bloco. Nós ficamos aqui no total de 8 pontos V, tá? Aqui, olha, o primeiro, segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Tá joia? 8 pontos V. E agora nós vamos iniciar nossa próxima carreira. Bom, pessoal, nossa próxima carreira, então, daqui onde finalizamos, eu vou subir as 3 correntinhas, altura de um ponto alto. Eu venho no próximo ponto, olha, eu faço um ponto alto e já, olha, dessa forma aqui, ficando com 3 laçadas, eu já busco o fio e passo por dentro de todo mundo. Como se fosse 2 pontos altos puxados juntos. Fica um pouquinho diferente porque aqui é o início, tá? Venho no próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, dos 4 pontos que a gente tinha na carreira anterior, é como se ficássemos, olha, contando as alcinhas aqui em cima, 1, 2, 3 pontos, porque os 2 primeiros a gente puxou junto e se tornou um só. Embora aqui embaixo a gente vê os 4, mas aqui em cima, olha, a cabecinha do ponto, onde a gente tem as 2 alcinhas, eu tenho 1, 2, 3 pontos. Tá joia? Vocês vão entender melhor aqui na frente. No intervalo de correntinha, eu faço 2 pontos, 1 e 2. No outro bloco aqui de 4 pontos, eu vou trabalhar ponto sobre ponto e os 2 últimos eu vou puxar junto. Então, eu venho no primeiro um ponto alto, no segundo um ponto alto e os 2 últimos que eu tenho, ó, o primeiro eu alongo, puxo 2 cordinhas e paro, e o último alongo, puxo 2 cordinhas e paro. Fiquei com 3 laçadas, puxo todo mundo junto. Aí, aqui em cima, a gente fica só com a alcinha de um ponto, olha, porém aqui embaixo 2. Então, contando aqui do início, a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos aqui, tá joia? Aqui eu vou fazer uma corrente de intervalo, quem preferir pode fazer 2, vai depender da tensão do ponto. E aqui eu tenho meu pontinho V. No intervalo do ponto V, olha, eu faço um ponto alto, uma corrente. O segundo ponto alto, uma corrente. O terceiro ponto, uma corrente. E o meu quarto ponto. Teremos, então, sempre dentro do pontinho V, 4 pontos, todos com uma corrente de intervalo entre um e outro. Agora, eu vou repetir tudo novamente com vocês, pela segunda vez. Uma corrente para sair do ponto V, venho no meu bloquinho de 4 pontos, os 2 primeiros eu vou puxar junto, então, eu venho no primeiro, alongo, puxo 2 cordinhas. No segundo, alongo, puxo 2 cordinhas. Fiquei com 3 laçadas, puxo todo mundo junto, ficando apenas com um ponto. No próximo, apenas um. E no próximo, apenas um. No intervalo aqui de 2 correntes dos blocos, eu faço 2 pontos. Agora, já no meu próximo bloquinho que eu tenho à frente, eu vou trabalhar ponto sobre ponto e os 2 últimos eu vou puxar junto. Então, aqui ponto sobre ponto, no segundo também, e os 2 últimos eu puxo um pela metade, só 2 cordinhas, e o último também pela metade, só 2 cordinhas. Fiquei com 3 laçadas, puxo todos juntos. Então, aqui no bloco, contando aqui em cima, nas laçadinhas do ponto, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Uma corrente repetindo o ponto V. No intervalo, um ponto, uma corrente, o segundo ponto, uma corrente, aqui o terceiro,
uma corrente de intervalo e o quarto. Uma corrente e vou repetir tudo novamente já pela terceira vez, tá? Então, eu vou adiantar a carreira e já retorno com vocês. Finalizando aqui mais uma carreira juntinho com vocês. Essa carreira nossa olha, a primeira, a segunda, a terceira das alças, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, é a nossa oitava carreira, finalizando juntinho com vocês. E aqui, gente, olha, foram os dois primeiros pontos, os quais puxamos juntos e se tornou um só aqui em cima que eu expliquei pra vocês as alcinhas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, a gente conta pelas alcinhas, se tornou um só. Então, eu venho nessas duas alcinhas aqui, olha, do ponto, aonde tornaram-se apenas um, busco o fio, ponto baixíssimo e mais uma carreira finalizada. Vou iniciar a próxima, como eu citei lá no início, vocês vão ver eu vindo com a peça, aliás, perdão, na cor cru, que eu estou confeccionando duas, tá? Olha só que bonita que fica na cor cru também. Então, vocês vão ver por algumas carreiras eu tecendo essa peça aqui, mas é o mesmo procedimento, só muda a cor, tá joia? Bom, pessoal, voltei aqui com a minha carreira finalizada e como eu citei pra vocês lá no início do vídeo, eu estou tecendo já duas peças, uma na cor verde e uma na cor cru. E aqui eu já finalizei essa carreira na cor cru, tá? É o mesmo procedimento que eu passei pra vocês, só muda a cor. O fio é o mesmo, é barbante e é fio 6, tá? Tá aqui o meu rolo, barbante fio 6 e a mesma numeração de agulha também. Bom, a nossa próxima carreira agora eu finalizei aqui. Daqui a gente vai subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. E nós vamos puxar todos esses pontos juntos agora. Nós temos aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos puxar agora todos juntos. Então, eu venho no segundo aqui que eu tenho à frente e faço apenas um ponto alto pela metade. No próximo, também um ponto alto pela metade, sempre alongando para ficar na mesma altura e puxo somente 2 cordinhas. Vai deixando tudo na agulha. Aqui o próximo, sempre alongando, puxo 2 cordinhas. O próximo. E aqui meu último ponto, olha. Alongo, puxo 2 cordinhas. Laço e puxo todo mundo junto, tá? Essa carreira é dessa forma aqui. Vou fazer aqui um total de 5 correntes e lembrando sempre, Edilene, 5 o meu repuxou, então faça 6. 5 o meu ficou criando babados, é muito, faça 4, tá? Depende da tensão do ponto de cada um. Então, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Fechamos esse desenho aqui. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, aqui eu tenho um total de 4 pontos, 1, 2, 3, 4, mais os intervalos eu tenho 1, 2 e 3. Então, eu venho nesse primeiro intervalo já e faço 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Feito aqui 3 pontos, vocês observem, olha, 5 correntes, se achou que foi muito, faça menos, se achou que foi pouco, faça mais. Aqui agora eu vou fazer um cordão de 2 correntes e venho no meu próximo intervalo mais um bloco de 3 pontos. 1, 2 e 3. 2 correntes de intervalo e agora no meu último intervalo mais um bloco de 3 pontos. Feito aqui, então, meu último bloco, teremos aqui, então, um total de 3 blocos. Olha, 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. E essa será a nossa repetição. Vou repetir aqui o cordão de 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E vem aqui no meu grupinho. Então, vamos lá agora, nós vamos puxar todo mundo junto. Depois das 5 correntes, eu venho no primeiro, alongo, puxo somente 2 cordinhas e paro, é pela metade. Todos pela metade, puxando 2 cordinhas, olha. Passadas na agulha, laço e puxo todo mundo junto. Fechamos esse desenho. E aqui, observem bem, se for muito, diminua para 4 correntes, tá joia? E essa será a nossa repetição, olha. Repito de novo as 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Quem preferir, faça 4, lembrando mais uma vez.
E aqui eu tenho um intervalo, 2 intervalos e 3 intervalos. Em cada intervalo, 3 pontos altos. Feito aqui um grupo de 3 pontos, 2 correntes, próximo intervalo, 3 pontos altos. Meu segundo bloco, 2 correntes, e aqui o último intervalo, meu último bloco de 3 pontos. Feito isso, seguimos com a mesma repetição por toda a volta, 5 correntes de intervalo, puxa todo mundo junto aqui no nosso bloquinho e repete o mesmo procedimento até o final. E lembrando mais uma vez, aqui se for necessário, diminua para 4 correntes, se seu ponto for muito justinho, pode aumentar também, tá joia? Vou adiantar e já retorno com vocês. Bom, finalizando aqui mais uma carreira juntinho com vocês, está dessa forma a nossa peça, fiz aqui meu último cordão de 5 correntes. Vou finalizar, gente, aqui, olha, onde eu fiz o primeiro bloquinho, que eu puxei todo mundo junto. Eu venho aqui, olha, que fica uma aberturinha bem em cima deles, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Carreira finalizada, ok? Bom, agora eu tenho já à frente esse primeiro cordão de 5 correntes, eu vou vir caminhando nas correntinhas, olha, um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo na próxima, e agora eu já pego por baixo do cordão e faço um ponto baixo. Assim, eu estou no meio desse cordão de 5 correntes. Vou fazer 5 correntes novamente bem justinha, 1, 2, 3, 4 e 5. Meu ponto, ele é bem apertadinho, tá? Fiz 5 correntes, então, eu venho nesse primeiro intervalo, entre os blocos de 3 pontos, e faço 3 pontos altos. Feito aqui, então, 3 pontos nesse primeiro intervalo, eu tenho à frente um bloco de 3 pontos. Sobre o primeiro ponto, olha, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, no mesmo ponto. No próximo, eu faço apenas um. E sobre o terceiro ponto desse bloco, eu trabalho 2 pontos também, no mesmo ponto. 1 e 2. Tenho à frente mais um espaço de 2 correntes. Eu trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, agora nós ficamos aqui com um bloco de 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Certo? Essa será a nossa repetição. Vou fazer um cordão de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que eu faço bem justinha, quem preferir faça 4. Tenho esse cordão de 5 correntes à frente, olha, eu venho nele e prendo com o baixo. Novamente 5 correntes. 4 e 5, venho no próximo cordão e prendo com um baixo. Esta será a nossa repetição. Olha só, meu cordão ele fica bem folgadinho, porém eu faço o cordão bem justinho. Então, quem preferir pode fazer 4, tá? Vai medindo a tensão do seu ponto aí. E agora eu já vou repetir tudo novamente com vocês. Olha, 5 correntes ou 4, quem preferir, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui nos meus blocos de 3 pontos, nesse primeiro intervalo eu faço 3 pontos altos. Feito aqui o primeiro bloco de 3 pontos, eu tenho o bloco de 3 pontos à frente. No primeiro, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, 1 e 2, no mesmo ponto. No próximo, eu trabalho apenas 1. E no próximo, eu trabalho 2 juntos novamente, olha, no mesmo ponto. E no próximo intervalo, eu trabalho 3 pontos altos. Totalizando aqui 11 pontos, tá? Olha, vou pôr aqui para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui onde vocês estão vendo que fica bem folgadinho, olha. Quem preferir pode fazer menos. Eu estou sempre repetindo isto, porque meu ponto ele é apertadinho, por isso que eu faço mais. Mas no decorrer do trabalho, se eu ver que há necessidade, eu diminuo para 4 correntes, tá bom? Então, fiz aqui o bloco, já repeti com vocês pela segunda vez, e agora os cordão de correntinha, olha. 1, 2, 3, 4, 5 ou 4, quem preferir. Venho no cordão de 5 correntes à frente, olha, da carreira anterior e prendo com o baixo. Novamente 5 correntes,
3, 4 e 5. Eu pulo todo esse grupinho que a gente fechou junto e venho no próximo cordão e prendo com baixo. E 5 correntes. E repito aqui os meus blocos, que eu já repeti por 2 vezes com vocês, tá joia? Vou repetir então por toda a volta essa sequência e já retorno aqui com vocês. Bom, já finalizei aqui mais uma carreirinha e vou finalizar aqui juntinho com vocês. Fiz aqui meu último cordão de correntinha. E aqui, gente, olha, foi onde nós iniciamos, tá? Aonde caminhamos por 3 correntes e fizemos já um pontinho baixo aqui no meio do cordão de correntinha. Nesse pontinho baixo, olha, pegando por 2 alcinhas do ponto, eu busco o fio, um baixíssimo. E a nossa peça está dessa forma aqui. Nós ficamos sempre aqui com 3 alças, ó, 2 e 3, tá? E 11 pontos altos aqui. Então, aqui eu tenho 2 e a terceira aqui onde nós finalizamos. Bom, agora eu vou caminhar por esse cordão de correntinha até chegar nesse primeiro ponto desse bloquinho de 11 pontos altos. Então, eu venho em cada argolinha que eu tenho à frente, olha, eu pego na argolinha, tá? Ó, na argolinha da correntinha, busco lá o fio e passo por dentro. Então, nós vamos caminhando, eu venho na próxima argolinha da correntinha, busco o fio e passo por dentro da correntinha e da argolinha que tá na agulha. Aqui na próxima, é ponto baixíssimo, tá? A gente vai caminhando, olha. Mais um baixíssimo e aqui a minha última correntinha, busco o fio, um baixíssimo. E aqui, olha, eu já estou sobre o meu primeiro pontinho alto do bloquinho de 11 pontos, um baixíssimo também. Então, fica dessa forma, a gente vem caminhando. Agora, eu vou subir aqui 3 correntes, altura de 1 ponto alto, e mais uma correntinha de intervalo, ou seja, 4 correntes iniciais. Venho no próximo ponto, 1 ponto alto. E uma corrente. Então, serão 11 pontos, todos com uma corrente de intervalo entre um e outro. Aqui já é meu terceiro ponto, olha, ponto sobre ponto. 1 ponto alto e uma corrente de intervalo. Aqui no próximo já é o quarto, 1 ponto alto e uma corrente. Em todos os pontos, vamos fazer um pontinho alto. Então, se tínhamos 11, né, um bloco de 11 pontos, vamos permanecer com 11 pontos, porém, todos agora com uma corrente de intervalo entre um e outro. Aqui já é meu 10º ponto, uma corrente, e aqui o 11º. Bom, ficamos dessa forma, parece que vai ficar tudo criando babados dessa forma, mas não vai, porque a gente vai diminuir o cordão de correntinha aqui agora, tá? Bom, feito aqui então o nosso bloco de 11 pontos, todos com uma corrente de intervalo entre um e outro, ficamos assim. Vou fazer agora uma correntinha de intervalo, quem preferir pode fazer 2. Nós temos aqui à frente 3 alças de correntinha. Eu vou pular essa primeira alça e já venho para a segunda alça. E aqui dentro, olha, eu vou fazer um bloco de 3 pontos. 1, 2 e 3. 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos ainda aqui dentro dessa mesma alça, ou seja, aqui ficamos com um leque, tá? 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos. Aqui o segundo e o terceiro. E esta será a nossa repetição. Nosso bloco de 11 pontos, todos com uma corrente de intervalo entre um e outro. Fiz uma corrente para fazer o meu leque. Quem preferir pode fazer 2, tá joia? Faço novamente uma corrente e vou repetir. Eu pulo também essa alça, assim como eu pulei a primeira alça, e venho novamente aqui no meu bloco de 11 pontos. Já no primeiro ponto, olha, direto, um ponto alto, aliás, perdão. Lembrando que eu fiz uma corrente de intervalo aqui, tá? Uma corrente, no próximo, um ponto alto, uma corrente, próximo, um ponto alto. Ficando com 11 pontos novamente, e todos com uma corrente de intervalo entre um e outro. Finalizando aqui, já estou com 10, uma corrente, e aqui o 11º, ponto sobre ponto, tá, gente? Em todos os pontos, e uma corrente entre um e outro. Faço uma corrente, tenho 3 alças aqui de correntinha, eu pulo a primeira e venho na segunda e faço o meu leque. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos.
Finalizando aqui o meu leque, fiz então 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Uma corrente e repito o meu grupinho de 11 pontos altos. Olha, aqui, para sair do grupo de 11 pontos, eu faço apenas uma corrente, venho na alça do meio e faço um leque de 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. Novamente uma corrente e o nosso bloco de 11 pontos. A nossa repetição, então eu vou repetir por toda a volta e já retorno aqui com vocês. Finalizando aqui mais uma carreira, juntinho com vocês, fiz aqui meu último leque, uma corrente de intervalo e vamos finalizar, gente, ó, no pezinho da terceira corrente, tá? Nós subimos 4 aqui iniciais, 3 faz a vez de um ponto e uma corrente de intervalo. Então, eu venho no pezinho da terceira contando de baixo pra cima, 1, 2, 3 e faço um ponto baixíssimo, deixando uma aqui pra fazer a vez do intervalo, tá? Nossa peça está dessa forma. Nossa próxima carreira agora, daqui onde eu finalizei, eu já subo 3 correntes, altura de um ponto, e vamos fechar 3 pontos juntos, tá? Esse já é o primeiro, eu venho sobre o segundo, pulo o cordão de correntinha sempre, venho sobre o segundo, alongo e puxo só 2 cordinhas. No terceiro, em cima do ponto, alongo e puxo só 2 cordinhas. Agora sim eu puxo todo mundo junto, sempre serão 3 puxados juntos. Faço 3 correntes de intervalo entre um bloco e outro. Bom, agora pra gente fazer o próximo bloco, olha, eu já fiz o primeiro, eu vou laçar. Pra começar o próximo, eu venho no mesmo ponto, no último que eu puxei junto, tá? Eu puxei 1, 2, 3. Vou iniciar o próximo bloquinho de 3 pontos puxados juntos, porém, o início é em cima desse que eu puxei o último, tá? No mesmo ponto, olha. Alongo, puxo 2 cordinhas, agora sim eu venho no próximo, alongo, puxo 2 cordinhas e aqui no próximo. Fiquei com 4 laçadas na agulha, puxo todo mundo junto. Já é meu segundo bloquinho. 3 correntes entre um e outro, bem folgadinha, quem preferir faça 4. Vou iniciar o próximo bloco, olha, eu venho no mesmo que eu puxei o último, tá? Em cima do mesmo ponto, olha. Alongo, puxo 2 cordinhas e paro. Agora sim eu venho no próximo. 2 cordinhas pela metade e no próximo, alongando 2 cordinhas. Fiquei com 4 laçadas, puxo todo mundo junto. 3 correntes, vamos fazer o próximo, teremos 5 no total, já tenho 3. Sempre quando for iniciar, vem em cima do mesmo que puxou o último, tá? Então, eu venho aqui no mesmo, alongo, puxo 2 cordinhas, no próximo, o segundo, e no próximo, o terceiro. E puxo todo mundo junto. Esse já é meu quarto bloco. 3 correntes. Mais uma vez, juntinho com vocês, eu venho ainda nesse mesmo que eu puxei o último. E alongo. Puxo 2 cordinhas. Agora, no próximo. E aqui sobre o último. 4 laçadas, puxo todo mundo junto. Eu fiquei com 1, 2, 3, 4 e 5 bloquinhos. Bom, feito aqui os nossos blocos, eu vou fazer 2 correntes e venho aqui no meu leque da carreira anterior e repito o leque no intervalo de 2 correntes, olha. 3 correntes, 3 pontos altos, aliás, perdão. 2 e 3. 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. Será leque dentro de leque. Feito aqui, então, o meu leque, dentro de leque, essa será a nossa repetição. Faço aqui as 2 correntinhas, olha, de intervalo, e vou repetir o procedimento aqui dos nossos bloquinhos puxados juntos. Então, eu venho já sobre o primeiro ponto, daqueles 11, alongo, puxo 2 cordinhas e paro, vou para o segundo, mesmo procedimento, e aqui o terceiro. Alongo, 2 cordinhas, fiquei com 4 laçadas, puxo todo mundo junto. Entre um bloquinho e outro, 3 correntes. E para fazer o próximo bloco, eu venho já nesse que eu puxei o último junto, tá? No mesmo ponto, olha. Já é o primeiro, pela metade, no próximo, o segundo, e aqui no próximo, o terceiro. 4 laçadas, puxo todo mundo junto. 3 correntes e repete. Esse já é o segundo bloco, teremos 5 no total, como aqui. E lembrando sempre, vai iniciar o próximo bloco, sempre inicia em cima, olha, do último que puxou junto, não se esqueçam, tá? Aqui o primeiro, no próximo o segundo
e no próximo o terceiro. 4 laçadas, puxa todo mundo junto, 3 correntes de intervalo e só falta 2 bloquinhos. Finalizei aqui, ficando com 5 blocos, então, 1, 2, 3, 4 e 5. Faço as 2 correntes e repito o meu leque dentro de leque aqui. O mesmo procedimento, então, por toda a volta, vou adiantar mais uma vez a minha carreira e já retorno aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira, reparem que aqui eu já estou com a outra peça, tá? Conforme eu citei pra vocês, eu estou tecendo 2 peças de uma vez só, tá joia? Fiz aqui meu último leque, 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. Fiz aqui intervalo de correntinha e aqui, olha, é onde nós vamos finalizar com ponto baixíssimo, tá? Aonde nós puxamos os 3 pontos altos juntos logo aqui no início. Então, eu venho aqui nas 2 cordinhas, busco o fio ponto baixíssimo. E a nossa peça está dessa forma aqui.